Olá, benditos! Hoje nós vamos ver como Davi organizou os porteiros e os tesoureiros para o trabalho interno e os outros oficiais para locais fora de Jerusalém. Lembrando que todos eles eram levitas não sacerdotais, ou seja, levitas auxiliares. Embora o templo só fosse ser construído após a morte de Davi, ele fez questão de deixar tudo adiantado, porque Salomão, seu filho, que também seria seu sucessor, ainda era muito jovem e inexperiente. Então, pegue sua Bíblia e vamos para mais um capítulo da nossa série. A principal tarefa dos porteiros levitas seria guardar o santuário de ser invadido por pessoas não autorizadas e de ser profanado por práticas idólatras. Essencialmente, eles deveriam conscientizar as pessoas comuns sobre os limites práticos da santidade, pois qualquer um que entrasse ilegalmente no santuário corria risco de morte. Eles também seriam responsáveis pela manutenção do edifício e de seus equipamentos. Seu trabalho tinha de ser tão organizado quanto o trabalho dos sacerdotes que oficiavam os sacrifícios. Os porteiros faziam parte das famílias de Meselamias, Obed-edom e Oza. Meselamias era dos filhos de Asaf, mas esse Asaf não é o Asaf músico, de quem nós falamos no capítulo passado. Esse Asaf também é chamado de Ebiasaf e era filho de Coré. O Asaf músico era filho de Berequias. E eu quero destacar aqui Obed-edom. O versículo 8 fala dos 62 homens da sua família como sendo homens capazes e robustos para o serviço. Algumas pessoas fazem distinção entre o trabalho espiritual do templo e o trabalho prático do templo, e acabam considerando o trabalho espiritual como sendo mais importante. Mas o cronista, através dos detalhes dos seus registros, tem o cuidado de nos lembrar que o trabalho desses porteiros, que fariam um serviço mais de natureza prática, era considerado por Deus tão importante quanto qualquer outro trabalho a ser realizado para ele. Aliás, foi um ato muito importante do cronista fazer a inclusão desses grupos em seus registros, mesmo que pareçam representar um desvio do tema principal do livro de Crônicas, pois à medida que o povo de Deus presta a devida atenção ao seu status como comunidade de adoração, a distinção entre o sagrado e o secular desaparece. Todas as tarefas, sejam práticas ou espirituais, têm o seu devido valor aos olhos de Deus. Da mesma forma que determinaram a ordem e a disposição dos sacerdotes em seu serviço, também foi determinada a ordem e a disposição dos serviços para os porteiros. Davi não deixou que o prestígio ou a posição determinassem suas nomeações. Nos dias de hoje, nosso método não é lançar sortes, mas buscar a orientação direta do Espírito Santo. Mas precisamos lembrar que, na escolha de homens para cargos na obra da Igreja de Deus, devemos deixar de lado as preferências humanas e ser imparciais, procurando ser sensíveis à escolha de Deus e não à nossa. Se havia todo um cuidado para que houvesse porteiros competentes nas portas do templo, muito mais nós devemos estar atentos ao templo do nosso coração. Na história da vida interior, há tanto ir e vir, há verdadeiras tropas de pensamentos que se derramam no santuário da nossa alma, e muitas vezes entre eles pensamentos desleais e maus se intrometem e antes que percebamos, introduzem uma sensação de distância e alienação de Deus. Por isso, o sábio Salomão nos aconselha, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Enfim, 4.000 levitas pertenciam ao grupo de porteiros, mas os 93 mencionados, obviamente, eram os chefes originais que tinham a tarefa de supervisionar os 24 turnos dos porteiros. Davi pôs em ordem também toda a parte da administração financeira para a construção do templo. Um grupo de levitas era encarregado dos tesouros da casa de Deus.
Outro grupo, liderado por Selomite, era encarregado dos tesouros das coisas que haviam sido consagradas pelo profeta Samuel, pelo rei Saul, pelos comandantes Abner e Joabe, pelo próprio Davi, que conquistou riquezas nas batalhas com os povos vizinhos, enfim. Tudo que alguém tinha dedicado ao Senhor fazia parte do tesouro das coisas consagradas. E o capítulo termina, dos versículos 29 a 32, falando de outros dois grupos de levitas, os Iraítas e os Hebronitas, que foram designados para servir fora de Jerusalém como oficiais e juízes entre as tribos israelitas. Isso certamente envolvia responsabilidades de atribuição e a administração religiosa e civil. Os Hebronitas foram designados para trabalharem em todo o serviço do Senhor e nos interesses do rei entre as tribos do leste do Rio Jordão, as tribos de Ruben, Gade e a meia tribo de Manassés. Os Hebronitas mantinham o rei em contato com os assuntos dessas outras tribos e eram responsáveis também por mantê-las envolvidas em todos os negócios de Deus e do rei, ou seja, todos os acontecimentos civis e religiosos da nação de Israel. E o nosso próximo assunto será as divisões militares da nação de Israel e como Davi mantinha suas tropas sempre prontas para algum ataque repentino, enquanto as tropas que estavam em descanso se mantinham regularmente treinadas. É amanhã, aqui no canal Bendito. Não perca!